Bom dia, minha amada, a paz do Senhor, como você está? Eu creio que você esteja bem, porque você dormiu e acordou, porque o Senhor te sustentou, não é verdade? O Senhor guardou você e aos seus, a tua casa, porque quando temos a marca do sangue, né, nos tornamos invisíveis aos inimigos. Não é verdade? Nesta manhã, um pouco mais cedo do que de costume, né? Estou fazendo essa transmissão e dessa vez nós vamos estar meditando no livro de Mateus, na nossa série de áudios Aprendendo com Jesus, e dessa feita nós vamos aprender com Jesus a orar. Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6 e 7. Aqui fala sobre como orar. Jesus nos dando uma dica de como orar. E com essas palavras, Jesus nos ensina que não devemos orar com uma intenção de nos mostrar ou mostrar aos outros a nossa santidade ou as nossas virtudes, mas que a oração que realmente tem valor é a oração feita em nosso cantinho particular. Eu tenho o meu cantinho particular, você tem o seu cantinho particular para falar com Deus, não é verdade? Onde só Deus nos ouve e onde podemos abrir o nosso coração e falar com Ele como falamos com uma amiga, com uma mãe, com um pai, aquela pessoa que você tem mais, vamos dizer assim, intimidade. Então, a oração, ela não pode ser aquela oração com frases repetitivas, decoradas, porque as orações decoradas com frases repetitivas não passam de vamos dizer assim, um mero bate-papo, não é verdade? Então, isso não pode passar pela nossa cabeça. Por isso que a nossa oração ela tem que expressar a Deus os nossos verdadeiros sentimentos, aqueles que estão mais escondidos. Ainda ontem eu falei para uma menina isso. Eu falei para ela: você tem que falar para Deus aquilo que você não tem coragem de repetir nem para você mesma, porque você tem vergonha, porque você tem temor, porque você tem algo que você não fala aquilo nem para você mesmo, porque você se sente constrangida. É esse sentimento que Deus quer que nós expressamos diante dele. Não o sentimento de constrangimento, mas ele quer que você expressa para ele aquilo que você não expressa nem para você mesmo, que você tem medo, que você tem vergonha. Então, ele quer que nós conversamos com ele como se nós estivéssemos conversando com uma pessoa íntima, como eu já falei. Com uma pessoa da nossa inteira confiança. E nós sabemos que ele está pronto para ouvir
todas as nossas petições, todas as nossas conversas pessoal com Ele. Ele está pronto para ouvir. Observa bem que aqui, logo em seguida, a partir do versículo 9 do mesmo capítulo de Mateus, tem uma oração, uma recomendação de como devemos basear as nossas orações. Aqui Jesus nos apresenta um modelo, vamos dizer assim, de como devemos orar a Deus. Mas não quer dizer, né, que essa oração ela se torne a única da sua vida. Não quer dizer que ela seja o padrão. Todos conhecem essa oração e muitos têm ela como base, como uma oração universal, vamos dizer assim. Como eu disse, é um modelo de como devemos orar a Deus, mas não quer nos ensinar que devemos orar sempre com as mesmas palavras, nem mesmo que esta oração seja a única maneira de falar com Deus, para fixar melhor na nossa mente. Podemos extrair aqui dessa oração alguns componentes que devem caracterizar as nossas orações, petições dirigidas a Deus. Observa bem que ele começa com o Pai Nosso. É um Pai, sim. Deus é, além do soberano, universal, um Pai de amor, um Pai benigno, um Pai justo, a quem devemos dirigir as nossas preces. Aí você pode falar assim, mas se eu for ter Deus como meu Pai, eu não vou conseguir expressar aquilo que nem eu repito para mim mesmo, porque a figura paterna que eu tenho nunca me abriu espaço para eu conversar com Ele. Nunca me deu brecha para falar com Ele verdadeiramente o que o meu coração pensou ou sentiu. Eu sei, eu entendo você, mas esse Pai aqui, ele é diferente, porque o nosso Pai, Deus, ele não tem limites, ele não é um Pai que fecha os ouvidos quando você fala com Ele. Mesmo diante de algumas situações que Ele acha que nós não estamos certas, mesmo assim Ele escuta. Mesmo assim Ele respeita. Entendeu? Então, fale com Deus na sua oração como se estivesse falando com o seu Pai, com o seu próprio Pai. Mas coloque nesse Pai aí um sentimento diferente. Um sentimento de que não haverá discussão se você abrir o seu coração. Não vai haver julgamento. Vai haver entendimento e perdão. Você conversando com esse Pai. Venha a nós o teu reino. Devemos buscar o reino de Deus. E este deve ser o nosso principal anseio. Esta expressão revela que devemos buscar hoje o reino da graça, para que alcancemos a culminância desse reino. O reino da glória, quando Jesus voltar, vai ser alcançado por mim e por você. Esse reino, quando Jesus voltar, porque é o nosso único intuito aqui nessa terra,
é buscar por este reino, para que um dia eu e você possamos ser as princesas deste rei, não é verdade? Seja feita a tua vontade. Ensina, essa frase ensina submissão. Quando nos submetemos às ordens e às leis de Deus, nos colocamos numa condição em que Ele pode cumprir a sua vontade em nossa vida. Às vezes, o que eu quero, eu acho que é bom para mim. Entendeu? Às vezes, o que você quer, você acha que é bom para você. Mas se você colocar dessa forma, Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, meu Pai, porque o Senhor é atemporal. O Senhor vê hoje, vê amanhã, vê depois, vê daqui a um mês, vê daqui a um ano. E o Senhor sabe que o que eu quero hoje vai me ajudar ou vai me prejudicar amanhã. Por mais que eu queira algo, eu tenho que colocar dessa forma a minha oração. Que seja feita a vontade de Deus. Entendeu? Porque aí Ele pode e Ele vê tudo o que irá acontecer amanhã. E se essa decisão que eu tomei, esse pedido que eu fiz hoje, não for para me ajudar amanhã, que Ele não faça. Porque nenhuma de nós queremos ser prejudicada. Aí na sequência ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Envolve todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades, todos os nossos sonhos. Este pedido envolve todos os bens físicos, materiais e espirituais necessários e suficientes para manter a vida. Mas, pastor, ele está falando de pão. Pão dá a ideia de comida, não é verdade? Só que vai muito além de comida. Vai muito além de um simples pão de padaria. Envolve todas as suas necessidades, envolve todos os teus sonhos, envolve os seus bens físicos, materiais, espirituais, as suas necessidades para manter a tua vida. Entendeu? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, envolve tudo aquilo que você sonha. A sua profissão, o seu trabalho, a sua família, a sua casa própria, o seu carro próprio. Envolve tudo isso. Envolve aquilo que é o desejo do teu coração. Aí ele diz, em sequência, e perdoa-nos como nós perdoamos. Esta frase aqui envolve uma análise íntima, uma reflexão, arrependimento, confissão. Então, o que devemos fazer? Buscar em Deus um coração disposto a perdoar, pois Jesus nos ensina que a mulher de Deus deve imitar a Deus neste quesito e em todos os demais. Não nos deixes cair. Indica a busca pela força e proteção de Deus, a fim de sermos vitoriosas sobre as mais diversas situações a que somos submetidas todos os dias da nossa vida. Este pedido indica que Deus não nos livra de sermos tentadas, porém, se o buscarmos, Ele nos colocarmos voluntariamente no caminho, Ele vai nos proteger. Ele não vai nos livrar de ser tentada. Porém, se o buscarmos, Ele nos dará força. Ele nos dará graça
para não desistir, para não cair. Cabe lembrar também que se com demasiada frequência nos colocarmos voluntariamente no caminho da tentação, por isso este pedido significa que estamos prontas a renunciar nossos próprios caminhos, submetendo-nos aos caminhos propostos por Deus. Então, o cair é do homem, diz a Bíblia, mas o levantar é de quem? É de Deus. Então, se você cair, não fica caída, não fica no chão, levanta. Porque você tem em quem buscar força, você tem em quem buscar proteção, você tem em quem buscar vigor em todas as situações desta vida em que somos submetidos todos os dias. Aí ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória. Nossas orações devem sempre terminar com um louvor a Deus, ainda que muitas vezes nós não fazemos isso. Eu digo isso por mim, não digo por você, porque eu não conheço o seu modelo de oração, mas eu mesma não tenho esse costume, mas preciso ter. Eu começo sim a minha oração muitas vezes louvando a Deus, um Deus soberano e excelso, que é poderoso, que é cheio de glória. Mas eu também preciso terminar a minha oração desse jeito, pois eu sei que Ele está disposto a ouvir e atender a oração de uma simples pecadora como eu, como você. Aí a última palavra do Pai Nosso é amém. Esta palavra significa que aquilo que acabamos de dizer, de expressar na nossa oração, é a expressão sincera de um coração crente, de um coração confiante num Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo ouve. Amém quer dizer também que assim seja. A tua vontade permaneça, que o teu reino permaneça, que o meu Pai permaneça. Que Deus abençoe a tua casa nesta manhã, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus familiares. Aqui em Lucas também está falando sobre a oração. Está falando Lucas 18, do 1 ao 8, nos ensina sobre a parábola do juiz, que era pecador, que era iníquo, é assim a palavra, mas de tanta insistência da pobre viúva, ele acabou julgando a sua causa. Então, a oração é mais do que um dever meu e seu. A oração é uma necessidade. E nós não devemos deixar de orar quando a resposta das nossas orações parece demorar. Parece que Deus não responde às nossas orações de imediato. E às vezes Ele até responde, não é verdade? E muitas vezes Ele não responde. Mas isso não significa que você deva desistir se Ele não respondeu de imediato. Continue batendo, continue insistindo. Porque Ele é Pai. E Ele nos atenderá a todas as nossas necessidades, a seu tempo, ao tempo que Ele tem preparado para mim e para você. Então, se você ora há 10 anos e ainda não aconteceu, é porque Ele não chegou ao tempo de acontecer. Não é porque Ele não quer te dar, é porque ainda não chegou o tempo. Que Deus abençoe a sua casa e a tua vida nesse dia, nesse início de semana. Que a mão do Senhor esteja sobre você.